Quero falar agora sobre a melhor fase de Dorival Júnior com a camisa do Corinthians. O timão do treinador venceu o Fluminense por 1-0, mesmo com vários problemas. Eram 7 desfalques para o jogo no Maracanã. Vitória por 1-0 com um gol de Mateuzinho, embora o árbitro no primeiro momento tenha atribuído o gol ao André Ramalho, que não tocou a cabeça na bola para fazer o gol. Esse resultado faz com que o timão se distancie cada vez mais da zona do rebaixamento. Hoje, o Corinthians é o nono colocado com 29 pontos, 7 de vantagem em relação ao Vitória, que abre o Z4. Importante registrar ainda que nos últimos 5 jogos, o Corinthians tem 4 vitórias e 1 empate. O único jogo em que ele não venceu foi um empate contra o Palmeiras, numa partida em que deixou ótima impressão para o torcedor alvinegro. Os outros 4 triunfos contra Fluminense, Atlético Paranaense e Vasco, todos fora de casa, além da vitória contra o Atlético Paranaense dentro de casa pela Copa do Brasil. Nesses 4 jogos, o Corinthians não levou gols contra a Fluminense e nas 2 partidas contra o Atlético Paranaense, num claro crescimento do sistema defensivo. Dorival Júnior, que correu enorme risco de demissão há algum tempo atrás, havia escapado dessa demissão com a classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil. E agora começa a ganhar ainda mais moral e elogios por parte até de torcedores. Para arrematar sobre o Corinthians, registrar que o próximo jogo do Timão é contra o Lanterna Sport na Ilha do Retiro. E uma vitória, além de acabar de vez com qualquer possibilidade de rebaixamento, ainda coloca o Corinthians sonhando com vaga em Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians e uma nova joia que vem sendo lapidada há pelo menos 2 meses por Dorival Júnior e mostrou seu cartão de visitas nesse sábado na vitória alvinegra por 1-0 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Me refiro a André Luiz, volante de 19 anos de idade. Dorival, desde que chegou ao Parque São Jorge, se encantou com esse atleta e resolveu dar bastante atenção para ele nos treinos antes de promover sua estreia. O André foi relacionado por uma partida do time principal pela primeira vez nesse sábado e entrou no intervalo quando o Corinthians e o Fluminense empatavam em 0-0. E apesar da novidade, dá para dizer que o André Luiz se sentiu super à vontade, chegou a dar chapéu no adversário no meio-campo e deixou excelente impressão. Volante muito forte, de enorme capacidade física, de bons movimentos, que lembra nos seus melhores momentos o Jusilei, jogador que já fez sucesso em vários clubes brasileiros. Atleta que antes de chegar ao time principal já teve seu contrato renovado, aquela lição de casa básica que o Corinthians nem sempre faz. O jogador tinha um salário de 14 mil reais por mês, ou seja, sua multa era de apenas 28 milhões de reais. Antes de promovê-lo ao time de cima e dar a chance da estreia, o André Luiz passou a ganhar 56 mil reais mensais, que fazem com que sua multa rescisória em território brasileiro seja de 112 milhões de reais. Já a multa para o exterior é de 600 milhões de reais. E a tendência é que Dorival Júnior continue dando espaços e mais moral para o André Luiz para que ele se torne uma opção importantíssima dentro desse elenco, garantindo uma venda futura das melhores. Só para registrar outro ponto curioso. Corinthians Sub-20 tem feito vergonha, chegou a correr risco de rebaixamento, sempre distante de títulos, com exceção à Copa São Paulo de Juniores, certo? Pois esse time Sub-20 que não conseguiu engrenar e que foi alvo de muitas dúvidas e até de investigações policiais por conta da contratação de vários atletas, tem garantido cada vez mais jogadores no time de cima. Guinegão é o grande expoente, mas Kaique, Dieguinho e Bahia também se juntam ao André Luiz nessa relação de jogadores que vão engrossando o elenco principal. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Guinegão. E o futebol é muito louco. O Guinegão, na metade do ano, não tinha espaço nenhum no time de cima, né? E o Corinthians insistindo em Héctor Hernandes, em Thales Magno, em Romero, e nenhum desses caras dando respostas. Pois bem, o Guinegão começou a ter oportunidades, até porque chegou um momento em que quase não tinha jogador para atuar. Em 5 partidas como titular, ele fez 4 gols e deu uma assistência. E aí o meu mundo do futebol já começou a descobrir o Guinegão. Nessa sexta-feira surgiu uma especulação de que o Zenit tem interesse em contratá-lo. Isso não se transformou em proposta, só uma sondagem. Já tem também uma disputa entre empresários querendo representá-lo na possibilidade de uma venda para o futebol europeu. E por conta de toda essa repercussão, o Corinthians se apressou e renovou o contrato com o Guinegão. Atacante que ganhava 20 mil reais por mês e por conta disso tinha uma multa de só 40 milhões de reais. O Corinthians aumentou o tempo de contrato e lhe garantiu um aumento para 70 mil mensais. A partir daí, a multa rescisória no contrato do Guinegão pro futebol brasileiro é de 140 milhões de reais. Não imagino que o Gui possa sair por... Não, agora não dá, até porque todas as janelas estão fechadas. Mas se ele continuar jogando nesse nível, com só 18 anos de idade, é natural que já exista uma corrida
para tentar assegurar a contratação dele de ouro em 2026, tá bom? Alguma notícia sobre o Timão? Vai Corinthians, escreve o Ismael Barbosa. Ismael, deixa eu só contextualizar sobre André Luiz. Eu confesso que não havia ouvido falar sobre esse atleta, volante de 29 anos de idade, que fez sua estreia na vitória contra o Fluminense. Ele vinha sendo preparado pelo Dorival Júnior para jogar há 2 meses. Dorival chegou e se encantou com o André. Quem que é esse menino? Puxa, é muito bom jogador. Me fez lembrar os melhores momentos do Jusilei. E o Jusilei, nos seus melhores momentos, era muito bom jogador. Cara de muita capacidade física, grande, alto, forte, meio desengonçado, mas com passadas largas, enfim. Um dos primeiros lances dele em campo, o cara já mete um chapéu no jogador do Fluminense, já dribla outro e sai tocando, enfim, personalidade. Foi bem, gostei. Enfim, esse jogador estava sendo preparado pelo Dorival para ganhar mais minutos em campo. E o que chama a atenção é que o Corinthians, que foi uma várzea nesse ano em relação à base, sub-20 passando vergonha, investigação da polícia em relação a acréscimo de vários jogadores, o sub-20 garantiu ao time principal, o Guinegão, que tem jogado muita bola, esse menino André Luiz, o Dieguinho, o Kaique, o Bahia, enfim, subiu uma safra boa de jogadores, né? Em que pé está o caso de transferência do Transferban no Corinthians, últimas, sem novidades. O Corinthians meio que desencanou de pagar o Santos Laguna por agora, e a alegação, a demora, a mudança na postura tem a ver com o fato de os caras não terem mais nenhuma pressa. A janela de inscrições só reabre em janeiro, então esse transfer ban, nesse exato momento, não assusta, não causa nenhuma preocupação, tá? Alguma quente no meu timão hoje. Estava contando sobre o André Luiz, queria registrar também que o próximo jogo do Corinthians é contra o Sport, fora de casa. O Sport tem melhorado, mas imaginar o Corinthians vencendo mais uma vez não é maluquice. E com uma vitória contra o Sport, aí o Corinthians encerra de vez essa história de rebaixamento e já começa a pensar até em Libertadores da América, por que não, né? Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angeleri. Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angeleri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que, pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angeleri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angeleri. A ideia do Timão é ficar com o Angeleri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angeleri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense. Na Copa do Brasil também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angeleri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos R$500 mil por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angeleri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Nicola, os próximos transfer ban do Corinthians relacionados a Matias Rojas e Garro já estão próximos de sair? Ao seu, na teoria, sim. A gente nunca pode cravar porque a gente não controla a agenda nem da FIFA, nem da Corte Arbitral do Esporte, mas os 2 julgamentos, inclusive, já aconteceram. É natural que nos próximos dias a gente tenha as sanções. E aí é também ainda mais natural que o Corinthians seja condenado nos 2 casos, ao pagamento de R$40 milhões ao Matias Rojas e ao pagamento de R$23 milhões ao Tadjeres pelo Rodrigo Garro. Esses valores, inclusive, devem ser aumentados por conta de juros e correção. A grande dúvida é, essas punições, elas se transformarão em novos transfer ban? Corinthians passaria a ter 3, ou alguma dessas punições pode se transformar numa punição mais severa, como, por exemplo, a perda de pontos. Como o Corinthians demonstrou a intenção de pagar ao Santos Laguna pelo primeiro transfer ban, que está ativo ainda, relacionado ao Félix Torres, o Corinthians procurou o Santos Laguna para oferecer pagamento à vista de 30%, depois subiu para 50%, para 70% e 75%. Em todos os casos, o Santos Laguna disse que só faria negócio se recebesse a grana integral, toda à vista. Diante desse cenário, depois de oferecer 75%, o pessoal do Corinthians procurou a FIFA para dizer, pessoal da FIFA, vocês podem dar uma ajuda para a gente?
a gente tem problema de fluxo de caixa, né? Isso vocês estão sabendo diante dos processos que a gente tem recebido. Mas a gente fez um baita esforço para juntar 75% desses 41 milhões de reais que a gente deve para o Santos Laguna. E já oferecemos essa grana para o Santos Laguna. E não obtivemos êxito nessa resposta. Vocês podem ajudar a gente, tentar mostrar que para o Santos Laguna pode ser legal receber essa grana à vista? O Corinthians entende que esse movimento feito para mostrar à FIFA a intenção de pagar permitiria que, em caso de novas sanções, que o Corinthians fosse... escapasse de uma punição mais pesada como a perda de pontos, tá bom? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente dele, o maior clube de todos os tempos, Coringão, Corinthians, todo poderoso Timão. Então, rapaziada, naquele pique, naquele ritmo, se você ficou no vídeo até agora, não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Timão. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. E vai que vai.